Luiz Elizondo, ex-funcionário do Pentágono, deu uma entrevista que está sendo considerada bombástica pelos meios de comunicação. Ele deu entrevista para o New York Times e também para o Daily Mail para promover seu novo livro, o The Imminent, onde ele traz algumas revelações de investigações de operações feitas pelo Pentágono para tentar colocar suas mãos em objetos voadores não identificados. Entre as coisas bombásticas que ele tem falado foi de que havia um plano, uma armadilha para capturar OVNIs, que foi estabelecido pelo Pentágono e que culminou na demissão, no pedido de demissão dele da instituição. Então é sobre isso e outras coisas que eu vou comentar hoje sobre esse cara, Luiz Elizondo, que vira e mexe aparece aqui no canal com as suas alegações. Então vamos lá. Só que dessa vez, uma coisa interessante antes de prosseguir aqui é que esse livro que está para sair, não sei se já saiu ou vai sair, ele foi censurado pelo Pentágono. Olhem só vocês. Algumas partes o Pentágono viu e falou, isso aqui não coloca. E é isso que me deixa com a pulga atrás da orelha. Porque se o Luiz Elizondo não está falando nada que comprometa o Pentágono no sentido de alienígenas ou objetos voadores não identificados, porque um OVNI não necessariamente é um objeto vindo de outro planeta, mas enfim, por que eles pedem para tirar certas partes desse livro? É o que me deixa meio encucado, mas vamos prosseguir. Então, para quem não sabe, se você viveu numa caverna, não acompanha o canal com uma certa regularidade e não sabe quem é o Luiz Elizondo, vou apresentar para vocês. Pessoa, aqui está Luiz Elizondo. Luiz Elizondo, aqui está a pessoa que está assistindo. Ele é um cara que trabalhou no departamento do Pentágono que chamava ATIP. Esse departamento investigava qualquer objeto estranho que invadiu o espaço aéreo americano. E foi por estar nesta posição que ele viu muita coisa estranha. E aí, depois de um tempo, ele saiu desse departamento, pediu demissão, segundo ele, e aí começou a se tornar um delator. Foi em vários sites, vários canais de TV e assim por diante, revelar coisas que ele viu lá e que ele acha que é direito do público americano, do povo americano, de saber, porque ele é o contribuinte. Ele paga para essas operações que estão sendo feitas e ele acha que deveria haver uma transparência. Então ele é um dos delatores mais famosos. Então ele deu uma entrevista para o New York Times e eu separei aqui os pontos mais importantes que ele comentou nesta entrevista. Então, tá aqui uma imagem meramente ilustrativa de pessoas falando como seriam esses OVNIs recolhidos pelo exército americano, porque a parte que eu vou comentar aqui tem a ver com isso. Luiz Elizondo, ex-chefe de investigação de OVNIs do governo dos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos possuem tecnologia de origem desconhecida, restos biológicos de inteligências não humanas e um programa chamado Programa Legado para engenharia reversa de objetos voadores não identificados desde a década de 40. E olhem só que interessante, Essas coisas todas de OVNIs e tal, começou na década de 40, caso Roswell, aquela coisa toda. Desde então, sempre tem se falado de OVNIs que caem, são recolhidos em tecnologia reversa e assim por diante. Então, ele afirma nesse livro que isso é uma verdade, que não é teoria da conspiração, não é maluquice, isso é um fato e que ele está pé da vida porque isso é ocultado das pessoas. Aí outra coisa que ele falou, tem até um programa, um programa chamado Legado, Legacy. Enfim, aí ele fala que os OVNIs demonstram interesse por tecnologia nuclear e o Pentágono realizou experimentos para atraí-los. Aí essa coisa dos OVNIs se atraírem por coisas nucleares, experimentos nucleares, usinas nucleares, porta-aviões nucleares, tudo isso é uma coisa que já vem sendo relatada há anos. O History fez um documentário sobre esse tipo de ocorrência. Teve aquela famosa da década de 60 que tinha várias ogivas nucleares prontas para serem utilizadas. E aí veio um OVNI vermelho gigante e desligou todo o sistema, impossibilitando o uso dessas ogivas e assim por diante. Então tem todas essas histórias que estão registradas nos autos lá no exército americano. Ele falou também sobre a capacidade de voar desses OVNIs, que ele fala que esses OVNIs conseguem voar em formação semelhante a caças militares. Aí eu peguei essa imagem aqui também meramente ilustrativa que exemplifica o que o Luiz Elizondo está dizendo aqui. OVNIs voam em formações, que nem aquelas, acho que é patos, que voam em formação de V. Então eles têm essa inteligência. É interessante lembrar que isso tudo é relacionado com inteligência. Não é umas coisas aleatórias que voam sem direção. Não, elas têm uma inteligência a ponto de voar em formações. Então ele falou isso nessa entrevista do New York Times, que é a primeira que a gente está abordando aqui.
E o que mais que ele falou? E após iniciar investigações, Luiz Elizondo e sua família foram visitados por esferas luminosas verdes. Olhem só que interessante, né? Essa coisa do OVNI esfera está sempre sendo levantado, né? As mídias que abordam o assunto, né? OVNIs em formato de esfera. Eu já trouxe aqui umas hipóteses, né? As pessoas falam assim, poxa, você fica aí batendo martelo, falando que tal coisa é tal coisa. Eu nunca bati martelo nenhum aqui. Eu tento trazer hipóteses plausíveis para explicar coisas que a gente está observando que aparentemente não tem explicação. Então, tento pegar coisas que são condizentes com o que a gente vê em tecnologia, fenômenos e tal, e tento jogar essas hipóteses primeiro, antes de tentar abordar com coisas mais fantásticas. Que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer. Mas, enfim, aí o Luiz Elizondo está dizendo que depois que ele começou a fazer essas denúncias, OVNIs esfera de cor verde começaram a rondar a casa dele. Eu queria que ele tivesse um vídeo disso, né, pra gente ver. Mas enfim, ele está dizendo que está sendo vigiado. Aí o que mais que ele falou no New York Times? Aqui. Aí ele fala também que o Haupthoff, que é esse maluco aqui, Haupthoff, físico do governo, realizou encontros com a Casa Branca e a CIA para revelar informações sobre OVNIs. Então ele diz que durante a estadia dele lá no Pentágono, ele via esse maluco aqui, esse cara que está na tela, o Haupthoff, que é um físico, ir e voltar da Casa Branca e da CIA, trazendo informações de objetos voadores não identificados. Algo, no mínimo, estranho. Pelo menos é o que o Luiz Elizondo acha sobre as visitações desse Puthoff. Então, sobre a entrevista do New York Times, algumas coisas a gente já sabia, né? De que os OVNIs envolvem informações, a gente já tem vários relatos, ele detalha isso no livro. Outra coisa que ele falou, né, que a gente já meio que já sabia, era o interesse desses OVNIs por ogivas nucleares, por armamento nuclear, né? E agora uma coisa que para mim é novidade nisso tudo é que ele está sendo vigiado por essas esferas. Enfim, aí depois dessa entrevista do New York Times, ele deu uma outra entrevista para o Daily Mail, que é uma publicação inglesa. Lá ele trouxe umas revelações que eu acho até mais interessantes do que essa que ele deu para o New York Times, que é o lance da armadilha que o Pentágono estava desenvolvendo para tentar capturar essas coisas, né? Vou chamar de quê? Eu não sei o que é. Enfim. Aí para o Daily Mail ele trouxe algumas informações bem interessantes. Ele disse que em 2013 houve um avistamento de um disco voador, nas palavras dele, na base de testes de mísseis de Los Alamos. Los Alamos, para você, cinéfilo, que assistiu Oppenheimer, filme de Christopher Nolan, o Los Alamos é uma cidade que foi construída numa região lá dos Estados Unidos, onde há várias casinhas e lá eram feitos experimentos científicos visando construir a bomba atômica, né, a primeira bomba atômica. Então lá também tem um local de teste de mísseis e foi lá que um disco voador foi visto em 2013 e é uma informação que está no livro de Luiz Elizondo. E aí ele fala uma coisa aqui que também a gente não sabia, que furos feitos a laser em um tanque blindado. Essa ocorrência aconteceu em Kuwait em 2003. Então, em 2003, no Kuwait, um tanque blindado dos Estados Unidos foi varado por um laser de algum objeto de inteligência ou de tecnologia muito mais avançadas do que, pelo menos, os americanos conheciam naquela época, 2003. Então, um tanque blindado foi varado por um laser. Isso é bem interessante. Aí ele falou também que em 1999 uma nave gigantesca sobrevoou sobre as águas de Porto Rico. Isso em 99, coisa que ele não tinha também afirmado. Eu não coloquei imagem ilustrativa disso? Vai aqui um OVNI padrão. E outra coisa que ele falou, isso a gente já sabia, né, de coisas que ele havia revelado em entrevistas anteriores, que implantes biológicos extraterrestres, aí já é uma liberdade poética do Luiz Elizondo, né, ou ele sabe de coisa que ele não pode revelar, né, mas enfim, implantes biológicos extraterrestres foram encontrados em militares. E aí ele diz aqui que o Pentágono censurou parte de seu livro antes da publicação, mas isso não implica apoio às afirmações de Elizondo, né? Porque ele não quer dizer aqui que o fato do Pentágono ter censurado algumas partes não está confirmando que tinham partes ali que eram que estavam confirmando coisas estranhas acontecendo lá no Pentágono, né? Enfim, mas no livro não foi prejudicado por conta dessa censura aí do Pentágono. E aí ele fala também sobre o projeto Interloper. Elizondo e Jay Strayton, colegas do ATIP, criaram um projeto Interloper em 2015.
Aí o projeto visava atrair os OVNIs utilizando operações marítimas, energia nuclear e proximidade de corpos d'água. Então como é que se tratava esse experimento, galera? Eles pegaram ogivas nucleares, porta-aviões nucleares, submarinos nucleares e faziam uma verdadeira isca. Já que esses objetos são atraídos por energia nuclear, então eles juntavam vários desses objetos em um único local no mar para ver se eles apareciam. E aí a ideia é registrar esses objetos com câmeras muito avançadas. Então esse projeto, segundo Elizondo, existiu. Ele tinha um colega dentro do ATIP que estava trabalhando com ele com esse intuito. Só que aí depois de um tempo, foi um depois com esse puxadaço agora, hein? Pois bem, depois de um tempo esse projeto foi parado. A estratégia incluía o uso de equipamento de alta tecnologia para capturar os OVNIs, mas apesar do apoio significativo, o projeto foi rejeitado no último minuto. Ele estava prestes a ser lançado, mas aí deram para trás e Luiz Elizondo ficou muito triste. Tão triste que levou Elizondo a renunciar ao seu cargo em 2017 em protesto. Então foi por conta disso que está vendo todo esse movimento para tentar fazer essa armadilha para capturar os OVNIs, pelo menos fazer registros em vídeo deles. Por conta dessa recusa de continuar com o projeto, Luiz Elizondo ficou pé da vida e pulou fora do barco. Aí tem uma atualização do que ele está falando aqui na matéria. O Elizondo trabalha como empreiteiro da Força Espacial e tenta persuadir legisladores a criar proteção para mais denunciantes. Ele acredita que a única maneira de revelar o que o governo realmente sabe sobre os OVNIs é incentivar mais pessoas a se manifestarem. Então ele tem trabalhado arduamente para viabilizar proteção para as pessoas que fazem denúncias. O David Grush, vocês lembram dele, né? Nunca mais falei dele aqui porque não trouxe mais nada relevante, ou pelo menos ele não conseguiu provar as alegações dele. Mas o que aconteceu com o David Grush? Ele foi praticamente fritado pela imprensa americana, taxado de louco, porque ele afirmou um monte de coisa, não conseguiu até agora provar nada do que ele falou, e eram coisas assim muito grandiosas. Ele estava falando que os Estados Unidos tinha recolhido corpos, naves espaciais e engenharia reversa, mas ele não conseguiu até agora, até o momento que eu estou gravando este vídeo para vocês, provar tudo isso que ele falou. E aí, com a demora das provas aparecerem, das evidências aparecerem, aí a imprensa americana começou a taxar ele de maluco, de doido. Toda vez que postam alguma foto do David Grush com a cara de maluco, com o olho arregalado, sabe? Umas caras assim. E aí ninguém mais leva ele a sério. Aí o Luiz Elizondo acha que isso acaba desestimulando outros denunciantes de fazer o mesmo. Tipo, eu vou denunciar e aí vou ser taxado de maluco, vou colocar minha carreira em risco. Então as pessoas acabam guardando isso para si porque não querem ser taxadas de malucos. Então o Luiz Elizondo está pressionando os legisladores americanos para conseguir viabilizar leis que protejam esses denunciantes. Então é isso que ele tem feito e agora vai ter esse livro aí com essas novas revelações. O que eu acho de tudo isso? Igualmente o David Grush, até agora ele está escrevendo livro, está falando isso, aquilo, mas ele não conseguiu trazer nenhuma evidência, ao meu ver. Ele é um grande nome, ele é um cara que estava envolvido realmente em operações dentro do Pentágono. O Pentágono censurou coisas do livro. Então eu acho que ele deve ter visto, no mínimo, alguma coisa esquisita. Eu não acho que ele estaria inventando tudo isso, porque ele está mexendo com gente grande. Seria ingenuidade minha achar que é só um cara que está querendo ganhar livro, vender livro, ganhar dinheiro, capitalizar essa coisa toda de alienígena. Eu acho que ele está mexendo com um pessoal muito grande aí só para aumentar a conta bancária dele. Eu acho que ele teria muito a perder se ele ficar mexendo com o Pentágono, ao meu ver. Pode ser que o Pentágono olhe para essas afirmações, a gente está fazendo experimentos muito mais cabulosos, deixa o pessoal achar que é alienígena. Pode ser também. Tipo, deixa ele falar um tilorota aí, porque a gente está aqui com uns equipamentos aqui de destruição em massa. Já pensou se as pessoas descobrem isso? Então deixa ela vamos desviar a atenção delas e deixar o cara falar aí que é alienígena. É uma hipótese também. Estou jogando hipótese aqui, gente. Agora, o que me deixa com a pulga atrás da orelha, como eu abri o vídeo aqui, é o fato de o Pentágono ter censurado trechos do livro. Se o Luiz Elizondo não oferece preocupações, se tudo que ele fala é bobagem, de coisa de lunático, por que o Pentágono teria receio de algumas partes do livro serem publicadas? É isso que me deixa sempre com a pulga atrás da orelha. Eu acho que, no mínimo,
no mínimo, o Pentágono, o Luiz Elizondo, na verdade, viu alguma coisa estranha. Alguma coisa assim que, epa, isso aqui não é legal, isso aqui não é muito estranho. Ele fala na parte aqui da entrevista que ele viu embarcações, embarcações multimídia, que vão tanto na água quanto no céu, que pareciam ser muito mais avançadas do que tudo que ele tinha visto dentro do exército. É isso que forçou o Luiz Elizondo a criar essa armadilha de juntar um monte de coisa nuclear num ponto só e tentar atrair a atenção desses objetos. Só que daí o Pentágono deu para trás. E será que não foi uma boa ideia, né, o Pentágono ter dado para trás? Porque pensa comigo, eu vou reunir num ponto só um monte de arma nuclear. Vem aqui alienígena não dá esse tiro laser que vai lá tudo, explode todo esse armamento nuclear e faz um caos danado, né? É um empreendimento meio perigoso, né, que o Luiz Elizondo estava embarcando. Mas o que vocês acham? Quero saber o que você que está assistindo esse vídeo acha disso tudo, dessas novas revelações do Luiz Elizondo. Escreva a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E por falar em alienígenas, por falar em mistério, na última sexta-feira eu postei um vídeo muito interessante sobre o sinal WOW. Você lembra daquele sinal WOW que foi emitido em 77, foi captado na verdade em 77 e fez o mundo inteiro achar que a Terra estava recebendo uma mensagem de seres alienígenas. Você lembra disso? Então, cientistas lá de Porto Rico acharam uma resposta para este mistério de quase 50 anos. Para saber o que eles descobriram, é só clicar nesse vídeo que está aqui ou no vídeo que eu deixei aqui embaixo na descrição, no comentário fixado que eu deixei aqui embaixo, né? Vai estar aqui embaixo no comentário fixado e aqui em cima também. E já sabe que quiser apoiar meu trabalho, é só comprar na Insider, que é a nossa patrocinadora. Tem link aqui embaixo na descrição também. Insider está sempre patrocinando canais de ciência. Então é isso, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!